E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá conversando mais um Steamcast, manas. Quer dizer, Ei, o peraí. primeiro. Pode começar de novo, eu ia dar tipo tchau, mas aí minha mão bateu aqui. E aí foi horrível, então eu só vou ficar parada. Não, tem que continuar. A gente vai continuar. Aí É, vai, aqui é a segue vida. o baile. Ai, Então, tudo Então, bem. vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Hoje é nosso primeiro episódio piloto. Estamos aqui com a Gabriele, que é a nossa... Uma das nossas co-apresentadoras fixadas e as nossas convidadas, a Fernanda e a Yasmin. Elas vão se apresentar daqui a pouco. Isso. E o Steamcast Manas está chegando aqui para mostrar para vocês como é que são as meninas na ciência. A gente vai falar sobre as meninas na faculdade, meninas já na indústria, meninas pós-indústrias, mulheres no caso, né? E a gente vai conversar de um jeito fluido, de um jeito bem leve, para entender, para mostrar para vocês como é que é esse universo feminino. Inspirar vocês também. Inspirar, Esse é o nosso maior objetivo. E trazer, a gente externar o que é ser mulher na ciência. Exatamente. Falar sobre a vida das manas. Isso mesmo. Isso. É sobre isso. E temos aqui a nossa logo, Steamcast Manas. O Manas foi inspirado na nossa, vamos falar assim, na nossa região, porque aqui a gente fala muito mana. Ai, mana, como é que tu tá? E aí... A gente já tem o Mano Stay, né? E aí, para dar essa visibilidade, a gente pegou o Steamcast Manas. Que aí é só as meninas, as mulheres, mas é para todo mundo, no caso, né? Mas é por conta que somos meninas, e aí ficou manas. E é isso aí. E é isso, galera. E aí, vamos apresentar nossas convidadas. Vamos. Né? Muito bem-vindas. É um prazer tê-las conosco aqui nesse primeiro episódio. Como vocês estão se sentindo, sabendo que vocês estão estreando junto conosco, com a gente, Sim. né? Nossa, Esse piloto. eu fiquei feliz em participar, principalmente por ser o piloto, né? Fiquei bastante ansiosa, principalmente por conta da ideia do podcast, que é muito a nossa cara mesmo. Uhum. Então, participar para mim está sendo uma experiência muito bacana. Meu nome é Yasmin Tabosa, eu estou no 4º período de jornalismo na UFAM. E eu atuo aqui no Academia STEM, na equipe de comunicação, né? Trabalhando no Instagram e etc. De vez em quando, a Yasmin tá lá na produção dos vídeos. Isso, Ela que elabora. Muito. Ela ajuda muito a gente na produção dos vídeos, nos textos, Nas legendas, nas matérias. É essencial. Assim, a gente está precisando de mais jornalistas no Academia STEM, hein? Fica aí, gente. Fica a dica. Fica aí a mensagem. E agora vamos com a Fernanda. Fernanda Oi, presente. gente, para mim também é uma grande honra estar aqui, estar fazendo parte desse piloto, né? E poder representar, porque a gente sabe que nós somos os primeiros passos para as futuras gerações que também vão entrar na Academia STEM. Isso, Com certeza. Então, para elas verem a visibilidade que as meninas têm dentro da Academia STEM, a força que tem. Então, para saberem que podem estar aqui no nosso lugar também, que as futuras gerações vão estar aqui e vão fazer ainda melhor do que a gente já faz. Com né? certeza. Esse aqui é só E o mostrar primeiro que passo. elas têm que vir, né? Porque Com certeza. num projeto que é a maioria, que é um projeto voltado para as engenharias, e a maioria das engenharias são público masculino, né? A trazer as porcentagem maior. meninas para a engenharia, trazer as meninas para o projeto, né? Então, Exato. esse é o primeiro passo, nosso objetivo também, nosso grande objetivo. É alcançar mais meninas. Isso, Com certeza. fazer aquela com que É seja um saber público que- igual, né? Exato. Um público igual. É o lugar seja- delas, sim. Elas têm que ocupar esses lugares. Sim. com certeza. certeza. E eu acho que por nós, assim, como mulheres, às vezes a gente fica um pouco receosa, né? De ocupar esses espaços justamente Aham. por saber Que que tem é um mais espaço, homens. exatamente, majoritariamente ocupado por homens. Isso. Então, enxergar outras meninas nesses espaços é uma forma delas se inspirarem em querer, não, eu também posso. E sentir mais confortável, no caso, né? Exatamente. Também. A gente saber que vai ter uma pessoa lá. Mesmo a gente não conhecendo, a gente se sente melhor. Exato. No último podcast que a gente fez, que foi o último com o professor Adam e o professor Washington, a gente falou sobre isso, né? Que dentro dos alunos da engenharia, a maioria é homem, mas as mulheres, mesmo sendo um público menor, são as que mais são firmes. Elas terminam os cursos. Elas começam e terminam assim, elas são mais dedicadas, né? Então, a gente precisa disso também, já que o objetivo do STEM, né, é ter um aproveitamento melhor. isso maior e não fazer com que as pessoas não desistam das engenharias, né? Principalmente
as meninas que são firmes, né? Como o professor Sim. Adam tinha falado no último episódio. Sim, com Mas e certeza. aí, contem pra gente. Eu não assim. me apresentei. É. esqueci. Fernanda, pode terminar. Então, gente, comecei aqui fazendo um adendo e a gente se estendeu um pouquinho. Eu sou Fernanda Rideco, tenho 22 anos, faço design na UFAM. E aqui dentro do STEM atuo geral, né? Atuo com o pessoal da comunicação, com o pessoal do Data Science, onde precisar, a gente está aí também. No site, a gente fez a identidade visual Isso, aqui da Academia STEM, a gente atuou no design dos laboratórios móveis, então fiz um pouco daqueles robozinhos que estão ali estampados, Verdade. que são a cara o pessoal da dos gestão atua em laboratórios. tudo, Sim. né? E aí Aqui. a gente atua um pouco em tudo. No que precisar, a gente está lá com uma mão estendida e vamos bolar essa ideia. Para vamos pra vocês frente. verem, o design das carretas tão excelente e foram feitas por pessoas novas, por jovens. Isso, Exatamente. É, Por nós mesmos, aqui Sim, do uhum. STEM, né? Sim. E fantástico. Obrigada, Fernanda, por ter vindo, por ter aceitado o nosso e convite. a Eu que gente agradeço. também. Obrigada, E- gente. Eu que agradeço também. E aí, gente, mas me contem, como vocês, sei lá, descobriram que vocês queriam fazer, por exemplo, o curso de vocês, a profissão que vocês exercem hoje? Como que vocês descobriram, assim, o que vocês queriam ser quando eram crianças? Se vocês queriam ser Quais eram suas designer influências? quando vocês eram crianças? Eu quero ser jornalista, eu quero ser apresentadora de TV. Eu quero ser a Xuxa. Manda um beijo pros baixinhos aí, contem pra gente um pouco dessa experiência de vocês aí. Tu quer começar, Fernanda? Pode começar, Yasmin. Tá bom. Na verdade, o meu curso eu escolhi. Eu tenho 20 anos agora, mas o meu curso eu escolhi, eu tava no 3º ano do ensino médio. Eu não tinha muito. Não era, assim, jornalismo não era alguma coisa que caramba, desde criança sonho em fazer. Quando eu era criança, eu tinha aqueles. Eu pensava que eu podia ter várias profissões ao mesmo tempo. Não que a gente A não Barbie, pode. né? Tipo, a Barbie. E é isso, A gente. Barbie, o maior exemplo, que ela é Mulher pode veterinária. estar e pode ser o que ela quiser. A Barbie, A Barbie é Isso. astronauta, ela é veterinária. A Barbie tá em todos os cantos. Ela é Quantos anos onipresente. será que ela tem? Ela é professora, ela é hipista, não sei se é a palavra. Modelo. Modelo, dentista, Ela é dona de pet tudo. shop, Tudo que ela quer fashionista. ser, ela é. Né? Sim. Então, eu pensava que eu era fã da Joelma, eu lembro, quando eu era criança. Eu assisti- E quem não é, gente? Exatamente. E quem não é a Sou maior até de todas. hoje. Aí eu assisti os DVDs dela, eu achava o máximo. Aí eu tinha vontade de ser veterinária também, mas assim, eu acho que o ponto de virada pra mim é que eu sempre fui aquela criança que a professora falava, meu Deus, ela é uma ótima aluna, mas ela conversa muito na sala. Não, isso acontece. Isso acontecia muito comigo também. Acho que a maioria, eu era também assim, ó. Fofoqueira, não. Comunicadora. É isso. E aí eu sempre fui muito de querer falar com as pessoas, de conversar, de querer saber a história das pessoas. E quando eu tava no 3º ano e eu precisei fazer o vestibular e decidir o que eu queria, eu via muito no jornalismo esse potencial de, tipo, me conectar com as histórias das pessoas. E não só isso, eu vejo muitos jornalistas também que viajam pelo mundo, que conhecem novas culturas, que A conhecem... Glória Maria, né? Que É, tem a Glória Maria. 1 bilhão de passaportes, todos carimbados. Minha meta de vida, de Barbie para a Glória Maria. Não, o jornalismo abriu muitas portas pra ela. Né? Então, Exatamente. Tipo, cara, isso é muito bom ponto. Ela é um Fernanda, bom exemplo. ponto. Sim. Quem não sonha em sair o mundo viajando, né? Exato. E eu acho incrível isso de conhecer, tipo, povos, culturas, histórias. Eu acho que isso me move muito. Uhum. Então, eu acho que um dos motivos de eu ter escolhido o jornalismo foi justamente isso. Não significa, assim, que eu tenho a minha vida toda decidida agora. Até Não, porque a gente tem 20 e poucos anos, né? Exatamente. Não tem como a gente saber de tudo. Mas eu acho que a gente pode ir se descobrindo aos poucos. E eu escolhi o jornalismo Ai, justamente que legal, por isso. Yasmin. Que massa, Fofo. Yasmin. Arrasou. É Tu isso. faz algum projeto de pesquisa? Tu é da UFAM, né? Sim. Da UFAM, faz algum projeto de pesquisa lá? Tu já participou de algum projeto de pesquisa? Já participei. Inclusive, o meu projeto, eu fiz um PIBIC, né? Um projeto de iniciação científica, começou em 2020 e acabou agora no meio de 2021. Uhum. Era um projeto que focava em fazer uma análise da qualidade jornalística de portais de notícia daqui da região Olha que legal. em relação à pandemia. Então, o meu massa. objetivo, eu fiz junto com a professora Cristiane Barbosa, ela era minha orientadora, inclusive ela participa do STEM. Professora Sim, Cristiane. Um beijo pra professora A senhora Cristiane. tá convidada, viu, a participar aqui. Eu sei que a senhora tá no chat aí, ao vivo. É a senhora verdade. sempre participa.
E tá, verdade. tá comentando no nosso podcast, então a professora senhora está convidadíssima para vir aqui conversar conosco, viu? A gente Exato. está esperando, ansiosa pela senhora. Venha. Venha, venha, venha. Convidada de honra. É isso. Então, esse projeto, ele era baseado, assim, a gente fazer uma análise da qualidade de notícias daqui de portais da nossa região sobre a pandemia. Então, para mim, eu não me imaginava uma pessoa envolvida com ciência. Eu sempre me vi muito mais na área das humanas e tudo mais. Mas eu pensei assim, cara, é uma oportunidade. Eu não vou sair perdendo, né? Aham, Com certeza, é com mais certeza. experiência. Exatamente. Então, eu fiz 1 ano desse projeto, que deu resultado no meu relatório final, a gente já publicou. Já participei de congresso nacional, apresentando Caraca, arrasou, Yasmin. o meu artigo, que eu escrevi junto com a professora. Uhum. Então, foi isso. Tipo assim, ter sido uma experiência. Eu pude estudar um pouco mais sobre essa abordagem dos portais da pandemia. E o jornalismo tem muito esse papel, né? De comunicar. Exatamente. É. E levar informação para as pessoas. Então, eu Vai acho que é a vai ser base pra global, mim. né? Exato. Então, foi uma experiência muito positiva para mim É. e que me fez me relacionar de uma maneira mais profunda com a ciência. Arrasou. Arrasou, Yasmin. Parabéns. Parabéns. Incrível. E aí, Fernanda? Fernanda, Conte são as Conte suas tudo, histórias Fernanda. aqui. Conte tudo, Aqui não nos esconda bastidores, nada. a gente já estava comentando um pouco, já tinha comentado um pouco com a gente sobre Sim, é verdade. as tuas escolhas, então conta que a gente tá Sobre ansiosa, suas assim. inspirações quando era criança. Vou abrir o jogo, gente, colocar as cartas na mesa. Conta. Eu tava contando para as meninas que quando eu era criança, eu não tinha nenhuma vontade de ser alguma coisa assim normal, digamos. Aham. Quando Uma eu era coisa de criança, escritório. exatamente, uma coisa de escritório, uma médica, advogada, essas coisas que geralmente desde a infância os pais eles chegam lá, minha filha, seria tão legal se você fosse isso. Eu lembro que quando eu ia para salão de beleza, eu ficava vendo aquelas mulheres estampadas assim na parede ou então na porta, com aqueles cabelos super diferentes, que tinham uns cortes que nunca as pessoas usam na vida real. Sim. Com umas cores diferentes, eu olhava e eu dizia, meu Deus, eu quero ser essa modelo de cabelo. É isso que eu quero ser. E é engraçado porque meus amigos dizem diretamente que eu me tornei essa pessoa. Porque é uma das maneiras que eu gosto de me expressar. Sempre eu tô mudando de cabelo, de cor de cabelo, depende muito da minha personalidade. Né? Hoje eu acordei. Hoje Eu quero Mas eu ser. acredito que isso tem muito a ver com a criatividade. Sim, Uhum. com E certeza. desde criança, eu sempre fui uma criança muito criativa. Quando eu estava na escola, eu não sabia o que eu queria ser quando eu crescesse, quando eu fizesse vestibular, alguma coisa do tipo. Mas uma coisa que eu sabia é que eu gostava muito de criatividade. Uhum. A minha matéria Incrível. favorita no colégio era artes. Então, Uhum. uma das minhas grandes inspirações para estar onde eu estou hoje foi a minha professora de artes, que eu achava incrível como na artes a gente conseguia aprender sobre geografia, como a gente conseguia aprender sobre história. Sobre E tudo, né? eu adoro viajar e ir para museus e saber um pouco de história através da Aham, arte, que eu aham. acho isso incrível. Cara, sensacional. Então, antes de fazer design, eu não sabia de fato que era o design. Uhum. Eu sabia que eu Aham. gostava de criatividade, Sim. eu sabia que eu queria mexer com isso. Então, quando eu fiz vestibular, eu prestei, na verdade, para design e para arte. Ai, que Aham. legal. Sim, eu acabei optando pelo design e eu vim descobrir o que era o design quando eu estava dentro da faculdade de design. Uhum. Nossa. Eu nunca tinha me visto assim numa área de exatas como é design. Aham. Então, a princípio foi um choque, que nem eu sabia o que era design, onde que a gente podia chegar, o que fazia. Então, descobrir isso foi ao longo do meu processo de estudante mesmo. E é Aham. incrível Uhum. ver como o design, na verdade, é tudo. É tudo, Sim, exatamente. com Eu, certeza. assim, só uma observação, eu passei pela mesma coisa. Quando eu entrei, eu não sabia muito o que era. Eu tava entrando pra... Eu queria design de interiores. Então, eu entrei pra design, pra fazer design de interiores e acabei não fazendo design de interiores, porque, no fim, a gente descobre, pelo menos na UFAM, que design é tudo. Sim. Então, a gente aprende um pouco de cada desse tudo, entendeu? Então, você aprende design de interiores, interface, que é o que a gente Ainda é mais hoje. na UFAM, né? Que é realmente tudo. De produto, Produto gráfico, gráfico, exatamente. tudo. Então, eu passei por esse mesmo processo, também não sabia, e é incrível isso, né? Porque eu, pelo menos, me apaixonei muito por essa área no meio da faculdade, assim, né? Sim, Apesar que legal. de eu ter tido um início bem difícil, mas no meio da faculdade fui me apaixonando e eu não acho que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, pelo menos. Também não. Arrasou. Eu, E é incrível. Sempre vai ter alguma área que tu vai se identificar mais no design. Sim. Aham. É incrível. Mas mesmo assim você tem capacidade de fazer tudo, por exemplo. sim, com né? certeza. Sim. Você sai, como é que é? Completo, né? É amiga? completa. Completo. O que te pedirem, tu vai conseguir fazer, porque é bem geral, né?
Mas, É bem Fernanda, abrangente. Ai, desculpa, amiga. Mas, Fernanda, eu te conheço já tem um tempo. A gente é da mesma turma, Sim, da mesma verdade. turma, a gente iniciou a faculdade juntas. Mas teve uma trajetória aí bem diferente da minha, né? Porque eu sempre fui, assim, meio estranha, mas... mas a tua trajetória é bem diferente, né? Até porque nós somos pessoas diferentes. Mas conta um pouco, eu sei que eu te conheço e tu fez intercâmbio, né? Então conta um Sim. pouco dessa tua experiência pra gente do intercâmbio e onde foi, como tu conseguiu e o que vocês fizeram lá, o que vocês faziam lá. Conta um pouco pra gente, eu acho muito interessante isso. Eu Boa. também acho Né? Até incrível. porque tem gente, pelo menos tem gente que acha que não consegue, que não pode, né? Uhum. Fazer, que não pode, que não consegue estudar fora. Então, isso pode ter uma inspiração para as meninas que querem participar disso, querem fazer isso, que elas podem acha fazer a isso. língua com certeza. limitante, Isso. né? Conta pra gente. Bem, eu acho que para contar dessa história eu posso fazer uma retrospectiva de um pouco de coisas que eu já me envolvi, Aham. porque eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar oportunidades. Sim, sim. Então, desde que eu entrei na faculdade, primeiro período, eu já me jogava de cabeça em projetos. Então, logo que eu entrei, eu nem sabia mexer ainda nos programas, estava aprendendo a vetorizar, a gente usava o CorelDRAW e tal. Meu Deus. E aí, A gente aprendeu no CorelDRAW. a gente aprendeu ali, ó, na luta. E aí eu já entrei em projetos, um amigo me chamou que ele estava numa liga de biotecnólogos da Amazônia e disse, a gente está precisando de designers lá. Eu, pô, vou lá e tal. E aí foi lá que criei a minha primeira identidade visual, que hoje eu acho horrível. Mas é porque é Quem aquilo, nunca, né, né? da experiência. A gente vai Com amadurecendo, a certeza. gente Com vai certeza. aprendendo, a gente vai entendendo o que dá certo, o que não dá. Por que a gente não pode fazer isso, por que pode fazer. E eu acho que isso é muito importante para nossa trajetória também. Porque com os erros que a gente vai Com aprendendo. né? certeza. Sempre, E a aí- gente sempre vai tirar uma coisa boa dessas oportunidades. Sim, com né? certeza. E aí, também, sempre gostei de me envolver muito em projetos que eram feitos por estudantes, sabe? Pra gente ter a nossa voz, pra gente mostrar do que a Sim, gente é é capaz. importante. Então, eu participei também do Enactus, o FAM, que era uma liga de empreendedorismo, né? Que eram compostos por várias... gente de todos os cursos. Então, participei disso. Participo de empresa júnior ainda. Uhum. Então, eu sou da Arco, Olha. uma empresa júnior de arquitetura e design. É quase a onde- Barbie. Ela é quase, ela é a representação É. da Barbie. É verdade. Que é onde a gente tem a oportunidade de lidar com clientes reais, né? Aham. Então, a gente, de fato, pega projeto, faz contrato, faz os projetos, tem orientação de professores e orientadores, entrega. E é super interessante essa experiência na faculdade. Inclusive, defendo muito fazerem parte de empresas júniores por causa disso, né? Ter esse contato com o mercado antes, de fato, chegar no mercado. Sim, Aham. é importante. É importante mesmo. Sim, então, dentro de todas essas coisas, sempre me envolvia um pouquinho com alguma coisa aqui, alguma coisa ali, adorava sempre estar envolvida com alguma coisa. E uma das coisas, desde que eu entrei na faculdade, eu falava, eu quero fazer intercâmbio. Aham. Eu tinha certeza que que eu queria fazer intercâmbio. E uma das minhas opções era a Universidade do Porto, né? Eu já tinha conversado com alguns amigos e tal. Até que, inclusive, o Alexandre que me mandou quando abriu o edital. Aham. Ele sabia que eu queria, ele falou, olha, amiga, abriu o edital. E aí eu fui tentar. Só que foi tudo muito rápido. Abriu em maio e saía a resposta em junho. E se saísse em junho, tu já ia pra lá em setembro. Uhum. Foi assim. Nossa, caramba. Então, tipo, não foi planejado muito longo, assim. Sim, tu tentou, Não conseguiu foi 2 e anos, foi foi embora. meses, Eu né? Foi tentei, eu embora. falei, pai, eu acho que eu quero tentar o intercâmbio e tudo mais. Ele me apoiou. É muito importante ter o apoio dos pais. É com verdade, certeza. verdade. Quem tem é maravilhoso, sabe? Dar esse suporte. E aí, ele falou, vai. E aí, eu tinha falado a princípio 6 meses. Ele, 6 meses, coloca logo para 1 ano. Eu, vou tentar. Então. E aí, tinha um monte de documento que tinha que conseguir. Tinha que falar com o professor orientador. Tinha que escrever carta de motivação. Um monte de coisa. sim. Mostrar todo o teu histórico. Tinha que ter coeficiente não sei o quê e tal. Várias coisas. Aham. E corri atrás desses documentos. Mandei. Fui aprovada. Ai, que Fiquei- legal. Aí eu fui aprovada, vamos embora. Meu Deus, e agora? Nunca mais eu O volto. sonho. Nunca mais eu volto, meu sonho. E aí, na verdade, foi um começo de uma nova etapa na minha vida, que foi quando eu comecei que eu ia precisar... quando eu percebi que eu ia começar a fazer as coisas sozinha. Sim. Aham. Tu ia ser Então, independente. Sim, eu ia ser uma pessoa independente, uma Fora- mulher independente. Fora do país, Fora né? do Longe da país. tua família. E às vezes as pessoas me perguntavam, mas tu não tem medo de ir pra um lugar onde tu não conhece nada verdade. e não conhece Sempre ninguém? rola verdade. isso. E eu falava, não,
Porque quero ir, é meu a objetivo. vontade era tão grande, sabe? O sonho era tão grande que não tinha tempo de ter medo. Aham. Verdade. Então, eu sabia que aquela oportunidade estava ali, que eu precisava abraçar aquela oportunidade naquele momento e que não tinha tempo para ter medo. Só tinha tempo de sair, procurar os Organizar. documentos que eu precisava, organizar a mala, ver o que eu ia precisar, tirar o meu visto, essas coisas. E foi tudo muito rápido. Quando eu vi, eu já estava lá. Aham. Que Ai, foi, e foi uma experiência incrível. Posso dizer que foi a melhor experiência da minha vida. Apesar de ter sido Portugal, né? E ter essa facilidade de poder Da utilizar língua. ainda o Aham. português. Eu fiquei em uma residência universitária e tinha gente de todo lugar do mundo, fiz amigos de todos os lugares do mundo, Que legal. da Índia, da Venezuela, da Espanha, da Bulgária, da Polônia. Caraca, que de- sensacional, sim. gente. E aí, para me comunicar lá dentro, eu precisava falar inglês, né? Utilizar Sim. o inglês. Aham. Uhum. E também eu tive a oportunidade de ver o design de um outro ponto de vista, né? Que é o ponto de vista de como o pessoal de Portugal dava em relação aos conteúdos de design. E eu fiz toda a seleção de pegar matérias que eu não teria aqui. Aham. Então, coisas que eu não Tá teria bom. contato aqui para ver de outro ponto de vista, como é que a gente aprende, o que eles têm a somar. E eu acho que foi uma experiência muito proveitosa por isso. Caraca, Pude fica a ver os dica aí, dois gente. Fica a lados. dica aí, meninas. Não há tempo pra ter medo. não há Exatamente. tempo pra ter Se é medo, o seu gente. sonho, Meninas, se, vá você, atrás. se vocês tiverem uma oportunidade, não abram mão disso. Não abram mão. Isso. Se tem como correr atrás, corra atrás, porque lá na frente você vai se arrepender, É uma escola- querendo ou não. é uma experiência É experiência, incrível, você vai ter contato com outras pessoas, é o network, né? Sim, Você total. vai conhecer outras É. pessoas, você vai ver outro jeito do seu trabalho, você vai sair mais madura Sem desse falar que lugar. viajei bastante também, né? Pra aproveitar. Tu vai conhecer Então, outros lugares, vai conhecer é outros ótimo. lugares, outras culturas, vai conhecer sobre história, geografia, culinária, Que legal, tudo, cara. vai aprender de tudo. É uma Sim. experiência incrível, de verdade. Mas lá tu realizou algum projeto? Tu Realizei fez alguns projetos em lá? conjunto. Pesquisas? Criei Algum- identidade visual Aham. lá para empresas que a gente ia visitar e fiz alguns trabalhos de audiovisual, inclusive. Aham, que legal. Foi bem legal. Primeira vez que eu mexi com alguns equipamentos diferentes lá, que Aham. tinham algumas opções diferentes também pra gente mexer. E a gente tentou fazer uma conscientização sobre a violência contra a mulher. Poxa, Então, os importante, trabalhos importante, audiovisuais viu? foram focados nisso. Nossa, tanta coisa, sério. Foi muito Ai, bom. que legal, que a gente fica muito feliz. Chovendo, gente, né? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é da chuva, gente. Eu pensava tá? que era Estão ouvindo esse chiado. barulho? É a gente quebrando o tabu. Perdão. É o barulho do tabu quebrando. Uma faz, ela viajou sozinha, ela teve que trabalhar. Ela fez um projeto novo e super cara, nova, palmas. né? Tem Sim, gente palmas, que tu precisa de uma maturidade, tu precisa estar em si para poder saber o que é perigoso, o que não é, o que tu deve fazer, o que tu não deve fazer. É muito importante. né? Cara, e também, assim, né? Sempre. Eu sei que a gente não pode falar. Mas na questão de ser mulher também, mulheres sozinha, né? Sim. E os medos que a gente tem, os problemas que a gente enfrenta, né? Então, cara, parabéns aí, você arrasou demais, viu? É isso. E Mas- voltou viva. No meio da pandemia, né? Foi no meio da pandemia? Eu voltei no meio da pandemia, Meu gente. Deus, como é que tu Caramba. conseguiu voltar? Te liberaram? E, nossa, eu voltei até um pouquinho antes do previsto, um tempinho, uns meses, porque estavam fechando as fronteiras. Sim. E meus pais estavam com muito medo que fechasse e eu não conseguisse voltar Não voltasse depois. nunca mais, né, Sim. mãe? Nunca Porque não mais. seria ruim também, né? Brincadeira. E aí, mas deu tudo certo, só que foi, nossa, como tava tendo todo esse problema de aeroporto e tudo mais, foi muito difícil a volta, porque eu tive que ir pingando de aeroporto em aeroporto Sim. aqui no Ah. Brasil, então ia pingando de Recife Fazia muitos pra São testes? Paulo, pra Belém, De fazer teste de Covid, essas coisas. até que não estavam fazendo teste de Covid na época, foi Era bem no no início do início, né? Brasil. Aham. Foi bem quando tava começando. Tava e conversa... tal. eles não estavam com muito controle ainda, Sim. então. Era Mas negócio, aí- era mais lá fora. Era todo aquele desespero, né? Tipo, ai, tá no início, não posso
pegar Covid e levar pra minha família. Uhum. E aí ficava medo. trocando de máscara o tempo todo, de luva, sempre com álcool em gel, todo aquele Aham. cuidado, né, necessário, já que eu tava migrando de aeroporto em aeroporto, Uhum. para poder voltar, né? Foi uma missão para voltar, mas deu tudo certo. Mas voltou, Ótimo. deu tudo certo. E Eu- muitas experiências. Pode falar. Eu voltando um pouco no que a Fernanda estava falando no início sobre as inspirações que ela tinha em relação à arte, design e tal. Eu me identifiquei muito com essa fala dela sobre a importância da criatividade. E eu acho que às vezes nas escolas isso é um pouco deixado de lado, Sim. sabe? Sim. A gente é mais ensinado a ser um robozinho que precisa passar no vestibular do Sim. que alguém que tipo, precisa valorizar matérias como filosofia, artes e aprender, tipo, tanto para o nosso crescimento pessoal mesmo, é. né? Como ser Eu humano. concordo com isso. E eu pensei em fazer, eu não sei se eu já falei com vocês sobre isso, mas eu já tinha pensado em fazer design porque eu gosto muito de desenhar. Olha. E a Yasmin desenha super bem, gente. É, gente, Sério, desenha sigam o super bem. Instagram. Sigam o meu dela de Instagram. desenho. A gente Vocês vai não vão se colocar aqui na arrepender. descrição. Coloca meu arroba bem aqui. Aqui embaixo. O jabazinho, não pode faltar. Sim. Mas enfim, tipo, essa importância da criatividade. Eu pensei muito em fazer design justamente por gostar de desenhar, mas como eu tinha aquele receio de encarar as exatas, e eu tinha uma noção que o design envolvia exatas e que, Aham. como o meu interesse é mais voltado para ilustração, eu ficava com receio de acabar me frustrando nesse quesito. Uhum. Mas eu acho que é muito importante, independente da área que a gente atue, né, incentivar a criatividade pra gente. É bom, porque a gente usa a criatividade em tudo. sim, com exatamente. Em certeza. tudo. Então, é isso. Aqui a gente conversando, a gente tá usando a criatividade Sim, também. Exatamente. Então é Outro muito ponto importante. também é que não só nas escolas, mas até em casa a gente acaba Aham. limitando a criatividade e a Sim. gente nem percebe. É Aham. verdade. Por exemplo, quando uma criança está pintando e aí ela vai pintar a grama de roxinho. E o pai fala, não, meu filho, a grama na Aham. verdade é verde. Aí ela- Então, essas pequenas coisas... Por que eu não são posso coisas- tingir minha grama? Exatamente, hein, que pai? limitam a criatividade. Tem um estudo que fala que analisou a vida de várias crianças, desde quando elas eram pequenas, Aham. e aí vão crescendo, ficam adultas, que é pouquíssimo a taxa de, quando as crianças crescem, que viram adultos, o quanto continuam com criatividade. Aham. Porque, na verdade, a gente é muito limitado ao mundo ao redor. Sim. É verdade. Entendeu? Justamente por essas coisas que já existem, que a gente tem que ficar sempre dentro dos Uhum. padrões. Que, então, pequenas coisas desde que a gente é criança influenciam, É. na verdade, quando a gente vira adulto, né? Aham. E Isso a é um- criatividade não é uma coisa que se Sim. perde, na verdade. Porque a criatividade não é um dom. As pessoas Uhum. não nascem com criatividade. Elas têm. Elas desenvolvem É. criatividade. Elas precisam estimular. Cara, mas Exatamente. isso Isso que de tu- estimular todos os dias um que pouquinho. tu falou é um ponto muito importante, porque eu, pelo menos, gosto muito de estudar isso, essa questão da psicologia, em geral, psicologia infantil também. E é até engraçado, porque, assim, acontece que tu tá lá desenhando na parede, por exemplo, aí teu pai vai lá e te briga, te bate, faz... Só que, ao invés dele, sei lá, te bater, ele poderia te dar uma forma de desenhar em outro lugar, Sim. né? Tipo, pra você ver a questão da limitação, né? Tipo, você não pode desenhar aqui na... Gente, Tá eu rindo do lembrei quê, de uma vez. Natália? Fazia isso quando era criança? Uma vez, eu e a amiga, tipo, hoje em dia ela é super criativa, na verdade, né? Graças a Deus. Apesar do negócio que a gente aprontou. Sério, ela é muito criativa. A gente, sei lá, tinha uns 5 anos, a gente inventou de pegar pincel e pintar o guarda-roupa. Pra dar uma outra cor pro guarda-roupa. Nossa, mano, a bichinha Design de sofreu. interiores. Designer de móveis. A bichinha sofreu nesse dia que a mãe dela chegou lá. Ela, o que tá acontecendo aqui? Aí eu saí correndo, fui embora pro meu apartamento e deixei ela lá. Ela que lute. Foi você que pintou, você que... Cara, Você mas vai isso- tirar agora. Mas isso, assim, não acontecia comigo porque, não sei, né? Mas eu desenhava muito nas paredes. Eu lembro porque até os meus pais não apagavam, não limpavam, não faziam nada. Deixava minha arte lá. Aquele filme, né? Como se fosse a primeira vez que ela pintava a parede todo dia. Ah, eu não assisti ainda, gente. Meu Deus. Sério, um clássico da sessão da tarde. Não. Sim, comentem aí no chat se vocês assistiram esse filme. Qual é o nome do filme? Como se fosse a primeira Como se vez. fosse a Não é primeira vez. possível, Não, né? Não é possível, nossa. Eu caladinha Gente, aqui porque eu também desculpa. não vi. Gente, aquele que ela perde a memória. É. E aí o cara que gosta dela todo dia tem que reconquistar ela de novo. Ah, Eu sei qual é, mas eu nunca vi. Ela vive todo dia como se fosse o mesmo dia. Ao mesmo dia, Caraca. assim. Ela Sempre. vai descobrindo tudo, todo Sim. dia. Aí Nossa. todo dia a família dela vai e organiza o dia dela pra ser exatamente do mesmo jeito. Por exemplo, Aham. ela pinta a parede toda da garagem e no final do dia eles pintam de branco.
Caraca. Pra no outro dia ela pintar de novo a parede. Caramba. Sim. Cara, que louco. Que na criação do academista só tem mulher? É verdade. É verdade. Eu não tinha percebido. Vocês podem repetir o que eu falei no início. Quem não ouviu foi o nosso produtor, perguntou pra gente se a gente não tinha percebido que na produção da Academia STEM só tem mulheres. É, e o Alexandre. Alexandre é o dono da cor. Alexandre, Mulheres e beijo pra Alexandre. você, meu Mulheres e amor. Alexandre. Um Beijão, beijo, Te Alexandre. Alexandre. amo. Maior que realmente. temos. É o maior que temos. É o bendito fruto entre as mulheres, né? Mas É, realmente. a maioria é mulheres. A né? maioria é mulher. maioria é. A maioria é mulher. Posso citar o nome de todas? Produtor. Professora Maria Olívia, um beijo pra senhora. Beijo, professora Professora Olívia. Cristiane, Yasmin, que é da Perfeitas. comunicação, o Rideco, eu, Maria Luísa, que tá convidada também, viu? A vir ao podcast. Sim, é verdade, Sim. uma luzinha. Mãozinha. E só produtor. Só esses nomes. Natália, que é do Nath. Mano Stem. Sim. E o Alexandre, né? Aí o Arthur também. tá- E o Arthur, Arthur também. que E o Arthur. deveria estar são, aqui. são poucos homens. Não, aqui a gente quer fazer que eles vazem, né? E seja só mulher. Uma hora a gente Brincadeiras vai à conseguir. É meme, é meme. Mas então, chegando assim, chegando ao ponto que a gente gostaria, que é o tema do podcast, que é Meninas STEM, né? E eu queria saber, assim, de vocês, como que vocês vieram parar no STEM? Como que vocês chegaram até aqui? Como que vocês se sentem aqui no projeto, né? Que, como o nosso produtor falou, o professor Rafael, no nosso grupo, pelo menos no grupo da comunicação, a maioria é mulher. E como Sim. vocês se sentem em relação a isso, né? Como que vocês vieram parar aqui no STEM? Como vocês fizeram para entrar? Como vocês se sentem no projeto? Contem pra gente aí um pouquinho. A identificação de vocês com o projeto. Isso para identificar outras meninas também, para elas se sentirem convidadas a participar do nosso projeto. Inclusive, meninas que estão assistindo, que vão assistir, que cursam engenharia aqui na EST. Quais são os cursos? Engenharia elétrica, engenharia Eletrônica, eletrônica, engenharia de produção, computação Mecânica. e Automação, controle, automação. controle de E automação. as inscrições para participar do STEM, bolsistas STEM, estão abertas Estão até abertas. o dia 20. Até o dia 20. Lá no site do STEM, que vai estar aqui na descrição. Então, se você gostaria de participar, é um projeto Criar um muito legal. projeto, Você tem a chance de criar um projeto e divulgar esse seu projeto. Como é que fala? Implementar um artigo. Então, Isso. para o início da sua carreira, isso é ótimo. Exatamente. Isso é Então, incrível, vocês pesa estão... muito no currículo Com lá na certeza. frente. E é uma experiência incrível, né? Então, participem, por favor, se inscrevam. A gente está precisando de mais mulheres no STEM, Sim. né? Mais mulheres desenvolvendo, mais mulheres pesquisando. Então, as inscrições estão abertas até o dia 20, então corram lá e se inscrevam, tá? Vejam o edital tudinho e se Isso. inscrevam. Isso. Mas, voltando à nossa pergunta, contem pra gente um pouquinho de como vocês chegaram até aqui no nosso projeto e como vocês se sentem, né? Como está sendo a experiência de vocês trabalhar aqui. Contem, sendo mentoras, bolsistas do STEM. Mentoras bolsistas. Isso. Bolsistas. No meu caso, eu fiquei sabendo, né, que o projeto estava precisando de uma pessoa de comunicação especificamente voltada para o jornalismo, porque tem uma afinidade maior com o texto. Uhum. E aí, no caso, a professora Cris me fez esse convite, né? Yasmin, você está interessada em participar do projeto? Aí eu pensei com calma, porque eu nunca tinha atuado de uma maneira assim mais profissional. As outras experiências que eu tinha tido tinha sido na universidade mesmo, na questão de estudo e pesquisa. Uhum. Então, trabalhar profissionalmente seria um passo a mais, né, que eu estaria dando, e eu teria que assumir uma responsabilidade muito maior. Sim. E aí, no caso, eu confesso que eu fiquei nervosa, assim, mas igual a Fernanda falou, a gente não tem Não que tem ter tempo para ter medo, a gente tem que abraçar as oportunidades, porque elas geram um impacto direto na nossa vida e no nosso crescimento. Sim, com certeza. E aí, principalmente por ser um projeto voltado para os cursos de engenharia, eu fiquei, meu Deus do céu, eu passei meu ensino médio Só todo. engenheiro. Engenheiro. Eu passei meu ensino médio todo fugindo de física e matemática, eu vou meter num projeto de engenharia. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Só que tem sido uma experiência muito boa, porque eu penso assim, todo dia, eu gosto de viver um dia de cada vez, né? Uhum. Então, todo dia tem sido um desafio novo para mim, porque eu tô tendo que encarar responsabilidades, lidar com uma equipe que
têm se tornado não só colegas profissionais, mas colegas amigos mesmo, que eu quero Sim. levar para minha vida. Consolidando amizades. Exatamente. Consolidando E eu acho amizade. isso é uma coisa muito importante para mim nos espaços que eu frequento. Eu gosto de criar vínculo com as pessoas. Sim, com Aham. certeza. Isso é fundamental, né? Então, assim, eu tenho aprendido porque aprimorando minha escrita mesmo, Aham. aprimorando as coisas, eu tenho tido a oportunidade de aprender a mexer em alguns programas que eu não sabia muito bem antes. Eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns cursos também que o projeto disponibiliza para mim. Isso. E eu tenho conhecido pessoas e eu tenho melhorado o meu eu comunicadora Sim. e o meu eu profissional também. Então, porque aquilo que eu aprendi na universidade, que eu ainda estou aprendendo, né? Porque eu estou na metade do curso, eu tenho Aham. colocado em prática. E, na Legal. verdade, eu tenho colocado em prática mais do que eu estou aprendendo. Porque, Uhum. às vezes, a universidade, ela é incrível. Tudo que eu aprendo lá é maravilhoso. Tanto teoria, mas a prática, ela é muitas vezes ela é- muito Uhum. diferente. Sim. A Aham. gente precisa da prática. sério. Exatamente. Elas têm que andar alinhadas, né? E Sim. eu acredito que até um dos lemas da academia STEM é justamente procurar esse equilíbrio entre a teoria e a Sim, prática, né? Exatamente. E tem com dado certeza. certo pra mim, eu tenho gostado Ai, bastante. que legal, a gente fica muito feliz com esse teu feedback. Yasmin. Tudo. E você, Fernanda? Complementando um Conte-nos. pouco, né, do que a Yasmin falou, muito sobre isso. Quando eu entrei, eu fiz um processo seletivo. Nós Aham. fizemos, nós entramos juntas, Sim, eu entrei gente. com a Gabi, a gente fez o mesmo processo seletivo. E é engraçado porque o processo seletivo que a gente fez foi para UI UX. Sim. E eu não conhecia nada de UI UX quando eu fiz. Então, até para participar do processo seletivo, eu precisei estudar, eu vi videoaula, eu comprei um curso, eu estudei um pouquinho para entender o que era melhor para poder participar do processo seletivo, Uhum. entrei. E foi logo quando a gente começou a mexer um pouco mais. E como a Yasmin falou, a gente tem a oportunidade aqui de aprender muito, porque tem cursos que pagam para a gente fazer. Uhum. Então, o que a gente precisar saber, o que precisar Exatamente. complementar de conhecimento, a gente tem isso. O que a gente precisa, a gente chega também, consegue falar com os coordenadores, equipamentos de trabalho, o que uma a via gente de mão precisa, dupla. assim. É como a gente sempre fala, né? Que a gente tem que sair um profissional completo, multidisciplinar. Multidisciplinar. E adaptável, né? Onde a gente for colocado ali para trabalhar, mesmo na nossa área, a gente tem que se adaptar. E tem acontecido isso muito com a Sim, gente, né? bastante. Sim, é verdade. Então, é muito isso de também estar criando vínculos e estar tendo a oportunidade de lidar com pessoas. Aham. E tudo que é o design a gente está envolvido. Então, essa Não tem como oportunidade, fugir. exatamente, de estar aplicando todo o conhecimento que a gente adquire na faculdade, na prática, é incrível. Aham. E ainda mais, né, que a gente tem que se relacionar com pessoas, às vezes a gente tem que lidar com algumas coisas que não... Com diferenças. Sim, com Isso, coisas que a gente exato. não previa, mas a gente aprende. A gente se torna adaptável, né? Com certeza. E sensacional isso. Olha mas- só, quem diria, né? Quando a gente chegou aqui, a gente não sabia que a gente um dia ia gravar um podcast. É por exemplo. verdade. Eu, por exemplo, estava duvidando da minha capacidade de gravar um É podcast. verdade, ela não Você queria 5 vai, minutos participar. antes de gravar esse podcast. porque- Nossa, mas real. Ela isso- tava entrando em pânico. Você vai entrar para fazer aplicativo, isso, site, aquilo. E a gente tá aqui gravando podcast, então Sim. assim, se torna, né? A gente tem, até essa questão da comunicação, eu pelo menos tenho muita dificuldade para falar. E eu tô morrendo aqui, gente, porque eu sou muito tímida. Até agora Eu também, eu não gente. falei nenhuma palavra ao contrário. Eu sou muito... A minha dicção é péssima, minha máscara tá caindo. A minha dicção é péssima, então a questão de ser insegura também Sim. eu também estava. E isso é um ponto muito forte em mim. Porque eu sou uma pessoa muito segura. Apesar de eu adorar abraçar oportunidades, Aham. eu abraço, mas não é como se o medo fosse embora, sabe? Ele continua Aham. ali. Só que Ele a gente tem que vencer, a gente tem que ser Exatamente. a nossa melhor versão todos os dias, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que quebrar barreiras. Bem coach. Então, isso de ser insegura nunca saiu de mim. Aham. É uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a desenvolver. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida para falar. Sim. E eu sei que é necessário. A gente aprender a falar. Sim, a gente aprender a falar, Mas aprender a se interessante comunicar. o ponto que tu falou. Tu fez teatro, né? Tu Sim, tinha falado, exatamente. e- Eu faço teatro e é uma das coisas que me ajudam muito nessa parte de me relacionar com pessoas, de poder falar, de poder me expressar. Porque antes eu era muito fechada. Eu sou muito fechada, muito tímida. Então uhum. são outras coisas. E é o que a criatividade pode levar a gente também, né? Sim, A gente não é o nosso trabalho. Por Exato, exemplo, a é. Yasmin é jornalista, mas ela adora desenhar. E ela desenha super bem. E ela pode fazer aquilo também, porque a gente Sim. não é só o nosso trabalho. Aham, com Então, certeza. eu sou designer, amo o que eu faço,
Mas eu também gosto de fazer teatro, gosto de música, então eu toco, canto, e é sobre isso. E usar a criatividade Não, é em só outras áreas também. complementando mesmo o que a Fernanda falou, às vezes a gente sente essa pressão assim muito grande sobre nós, sobre sermos ser o melhor de nós todos os dias. Mas se não for um dia, tá tudo bem. E tá tudo bem. E o fato de nós sermos pessoas únicas faz com que nós somos as únicas pessoas capazes de fazer aquilo que a gente Com faz. É certeza. verdade. E é bom quando a gente reconhece isso. No meu Exato. processo seletivo, o meu professor, meu coordenador, o Adam, reconheceu. Ele falou: tem um processo seletivo, estou te chamando porque você. Ele falou: eu sei que tipo, tem as suas limitações, mas Sim. eu percebo que tu é uma pessoa, vamos falar assim, virada, entre aspas. Sim. Consegue se adaptar, uma pessoa adaptável, consegue, né, expandir o conhecimento, experiência. Ele falou: se você quiser, o edital está aberto. E aí ele falou: tem entrevista aqui, venha participar. Sim. Até porque não existe outra Natália no mundo, né? Sim, então, pois tipo, tu é a é. única que pode fazer o teu Sim. trabalho. Nadezinha Sim. do Monastério. Pois é, isso é muito bom. Mas isso que a gente estava falando também. Você tem que dar o seu melhor, tudo, mas se não der, tá tudo tudo bem. bem, Se você gente. chegar no seu limite, tá tudo bem também. É. Isso que é, sei lá, reconfortante, né? Tu tá dando o teu melhor todo dia, tu tá, sei lá, Cara, não, quebrando as isso- tuas barreiras. Isso que tu falou é importante porque às vezes eu, pelo menos, me culpo muito quando eu descanso. A gente não pode ser assim, É, gente. Eu isso Porque fico o descanso concordando. ele não é uma recompensa, né? A gente É. geralmente usa isso como se fosse uma recompensa. Ah, trabalhei Sim. muito hoje, então eu posso descansar. Exatamente. Descanso é um direito, gente. Sim, Então, com certeza. assim, não se sintam, ou pelo menos, culpado quando você tá descansando, né? Você precisa descansar. Senão Uma você não mente produz. descansada Senão você também. não produz, exatamente. Então, Esse isso de negócio ser- de trabalho enquanto eles dormem. Não isso existe. mentira, não É existe furado, é isso. furado, Isso é isso aí. furado, A Isso gente que é precisa descansar. Isso que a Yasmin falou sobre ser melhor cada dia. Tem essa questão de descanso também, gente. Então, assim, Você vai dar o seu melhor quando você estiver bem consigo Bem, mesma, exatamente. descansada. Então, gente, descansem, viu? Não esqueçam de descansar. 8 horas diárias, pelo menos. Dormir, Água, tá hidratado, olha só, tomar viu? sol, Beber água, viu? vitamina D em Vitamina dia. D, exatamente, Tudo- alimentação. Fazer o que gosta Né? também, né? Praticar exercícios físicos. Assistir uma viu? série, Assiste a série. ler que um eu- livro. Que nem eu tinha falado, Manos, use o seu comfort livro, o seu comfort game, o exatamente. seu comfort filme pra quando você não estiver bem, porque depois você vai precisar estar e a sua mente tem que estar bem também. Sim. Exato. E, com certeza. gente, né, vamos ficar por aqui que o nosso produtor já tá limitando a gente, viu? Já tá limitando, a gente não gosta disso. Mas, gente, eu agradeço muito pela presença de vocês, viu? Muito Foi obrigada incrível. por Foi ter muito aceitado adorei o participar. nosso convite. Assim, O nosso bem- papo foi muito bom. Foi E- sobre experiências, mas para mostrar para as meninas que nós mesmos novas, apesar, né, da pouca experiência, a gente consegue fazer muitas coisas. Isso, então, sim. muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado, viu? Semana que vem Temos mais um episódio. tem algum. E vai Pode soltar algum spoiler, diretor? Meninas Liberado. Gamers. Não, será? Spoiler Alarme errado, falso, hein? alarme Eu tô- falso. Meninas na ciência. O quê? Meninas na ciência. Meninas na ciência. Meninas na ciência. Só pra ver se vocês Uma- estavam espertos. Coloquem aqui nos Nossa. comentários, no chat aqui, dicas de temas que vocês gostariam de ver aqui no podcast. É do verdade, Manas, agora que eu Steamcast li. Manas. Preciso de um óculos. Convidadas, quem vocês gostariam de ver aqui conversando com a gente? Coloquem aqui Pode no ser chat. influencer, pode, sei lá, ter feito um PIB que, gente, Ruivinha de Marte, eu quero. Vamos gente- convidar. Eu a quero gente a precisa- Glória Maria. Nossa, ela veio é outra coisa. Vamos dar gente- um convite. A gente precisa de meninas que, né, viveram vários tipos de experiência. Pode ser, né, tanto influencer ou na área do STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Isso. Mas é pra gente conversar. É Isso. Então, obrigada, É isso. gente. Obrigada a todos. Até o próximo Que horas episódio. vai passar? Que horas Oi? é o episódio? O quê? Que horas? Todas as sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Isso mesmo. Então, nossos encontros. Vocês estão convidados a assistir o nosso podcast todas as sextas-feiras. sexta-feira. Desculpa. Às 5 horas da tarde, viu? Então, esperamos vocês lá. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.